This record. Isso. Bom, boa noite, irmãos. Vamos dar começo ao estudo da 2 Timóteo, capítulo 4. Primeiro que nada, então, vou pedir para o irmão Ricardo fazer a oração para começar a aula. Vamos orar, então. Oremos. Nosso bondoso Deus e nosso soberano e nosso Criador, nós rendemos graças ao Senhor nesta noite, agradecendo pela vida, por mais um dia que o Senhor nos concede. Agradecemos também pela sua misericórdia e seu imenso amor, enviando seu Filho Jesus para dar a sua vida em nosso lugar, Pai. Nós que não merecemos nada, mesmo assim o Senhor morreu por nós. Obrigado, sim, provando o seu imenso amor. Obrigado por tudo, obrigado pela vida verdadeira que o Senhor nos concede. Que nesse momento o Senhor venha a iluminar as nossas mentes, os olhos dos nossos corações, para que possamos, Pai, aprender da sua palavra, possamos colocar em prática aquilo que temos aprendido do Senhor. Abra os nossos entendimentos, Senhor. Sabemos que a sua palavra só existe, ela é verdadeira, genuína, e que só existe um entendimento, Pai. E que seja esse entendimento que o Senhor nos abra as mentes, Pai. Abençoe também a vida do Williton, que o Senhor o ajude, que ele fale pelo Espírito do Senhor, que o Senhor ajude-o a passar esse estudo, e também ajude a cada um aqui presente, Pai. Abençoe a vida e a família de cada um, Senhor. Muito obrigado, nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmão. Bom, boa noite, irmãos. Vamos começar com esse estudo. Primeiro que nada, vamos contextualizar onde que nós estamos. Estamos na segunda carta de Paulo a Timóteo. Deixa eu ver aqui. Como já falamos no capítulo 1, tá? Mas vou fazer um pequeno raconto aqui do que estava acontecendo com Paulo. Paulo foi arrestado, tá? No ano 58 depois de Cristo, tá? 58 anos depois de Cristo, do nascimento de Cristo, em Jerusalém, tá? Ele chegou a Roma no ano 61, passou 3 anos em prisão, até o ano 64. Essas datas são aproximadas, né? Do ano 64 ao ano 67, esses 3 anos passou em liberdade. Tá? Supostamente, nesses anos, ele escreveu a primeira carta a Timóteo e a carta a Tito, desde Macedônia. No ano 67, ele foi arrestado pela segunda vez, mas já foi arrestado, levado para Roma, para ser executado no ano 68, aproximadamente. É nesse ano 67 que ele escreve essa segunda carta para Timóteo. Então, é de esperar que essa carta, com todos os capítulos que já vimos, é uma carta de despedida, porque ele sabe que está prestes a morrer. Então, tem muito significado para nós a carta de uma pessoa que vai morrer, que sabe que vai, como nós vamos ler agora, vai ganhar a coroa da justiça, segundo ele. Então, é uma carta de tristeza, porque ele vai morrer, sabe que vai morrer, mas também para nós é uma carta de triunfo, tá? De vitória. Vou mostrar para vocês algumas das locações em que nós vamos escutar aqui nesse capítulo. Vamos escutar da Tessalônica, da cidade de Tessalônica. Isso aqui é Europa, isso aqui é
Ásia, é Turquia atualmente, tá? E toda essa parte aqui é Israel, e Egito, é África, tá? Todo isso aqui é o mar Mediterrâneo. Aqui na Grécia encontramos Tesalônica, também vamos escutar de Corinto, que está do lado de Atenas, que é a capital da Grécia. Vamos a escutar de Mileto, que se encontra aqui na Turquia, de Éfeso, que aqui não está escrito, mas é essa cidade aqui, é Éfeso, tá? Vamos a escutar de Mileto, de Éfeso, da Galácia, que é uma zona da Turquia, e da Dalmácia, que hoje eu acho que é Croácia, por aí, mas hoje é Croácia. Tá? Esos son los viajes de Pablo cuando fue encarcelado en Roma. Tá? Então, vou pedir para um irmão, irmã Sandy, pode ler, por favor, a passagem, que todo o capítulo 4 da segunda de Timóteo? Sim? Oi, não está fazendo barulho, não? Tá. Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos ler então. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Efeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo em Troado e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o Ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Amém, Saudações da... Até aí? Sim, sim.
A ver. Tá. Ah, Amém. no, está faltando, sí, disculpa. Está faltando Não. 4 versículos. Sim. Sí, pode ler. Saudações a Priscila e Áquila e a casa de Onocífero. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam saudações. O Senhor seja com o seu espírito, a graça seja com vocês. Muito obrigado, irmã. É uma carta triste, né? É uma carta triste de despedida. Mas também, e nós temos que ver essa carta de triunfo, tá? Como que ele está próximo a partir, mas também próximo a chegar do lado de Deus, que é o que todos queremos. Então, vamos fazer as primeiras perguntas do estudo. Quem vocês acham que vai julgar os vivos e os mortos? Acorde ao versículo 1. Jesus Cristo. Cristo Jesus, Cristo Jesus. Exatamente. Ele não vai julgar a todos, né? sim. Quando ele voltar, os mortos vão se levantar primeiro, né? Mas também vão ser julgados, tanto os vivos quanto os mortos. Sim, e um tema muito recorrente aqui em todo esse capítulo, que está muito bem falado aqui nesse primeiro versículo, né? Jesus Cristo vai julgar-nos a todos. Tá? E como vamos ver depois, todos pensam nas coisas do mundo, tá? Todos estão ocupados nas coisas do mundo. E o que acontece com as coisas de Deus? Fazemos caso às coisas de Deus, temos tempo para Deus, temos tempo para estudar. É muito difícil, né? Podemos fazer tudo, como já falei em alguns outros estudos que eu fiz. Podemos fazer tudo o que nós queremos. Podemos divertir-nos, podemos trabalhar, podemos ter ócio, tá? Mas quando isso nos atrapalha na nossa carreira, como fala Paulo, tá? Nos atrapalha do estudo de Deus, aí já se complica, né? Por isso temos que botar as coisas de Deus em primeiro lugar, tá? Se alguém quer falar, por favor, me interrompe, ¿eh? Porque a vezes não vejo a mão levantada aí. Pergunta número 2. Como Paulo disse que Timóteo deveria usar a palavra? Segundo o versículo 2. Como deve usar essa palavra? O que tem que fazer com a palavra? Tem que pregar insistentemente. Tem que pregar. Boa noite, irmãos. Isso. Boa noite, irmã Patrícia. Isso. Em tempo e fora de tempo. Sim. Muito importante. E aqui, irmãos, quero fazer uma distinção entre pregar a palavra e pregar sobre a palavra. Nós podemos falar da Bíblia, podemos falar quando foi feita a Bíblia, podemos falar como foi feita, como foram recopiladas todas as cartas, como se chegou a conformar a Bíblia, qual é a história da Bíblia. Podemos falar da Bíblia todo dia. Agora, uma coisa é falar sobre a Bíblia e outra coisa é pregar a palavra da Bíblia.
Então, por isso é que para mim é muito importante quando Paulo fala para Timóteo, pregue a palavra, não é pregar sobre a palavra. Nós podemos falar muito sobre nossa vida como cristãos, podemos falar sobre como é Deus, como é Jesus, o que aconteceu com Jesus. Mas, quando nós pregamos a palavra, é a salvação, que para mim é um tema muito importante. Pregar a palavra é falar de como as pessoas se devem salvar, deixar essa vida para passar a outra vida, a vida mesma com Jesus. Não sei o que vocês acham, irmãos. Irmão Vanley. O que me chama a atenção também é quando Paulo fala para ele estar preparado. E preparado não é você estar pronto. Preparado é você estudar. O que eu entendo aqui na palavra é você estudar a palavra, né? Como a gente está fazendo aqui, você está sempre lendo. Na hora que você precisar usar a palavra, você está preparado. Então, uma palavra boa, uma palavra com sabedoria, a palavra vinda da palavra de Deus. É que me chama a atenção. Amém. Isso, irmão. Irmã Holly. Valnei, tem que fechar o teu microfone, Valnei. O que você está falando, ele tem que pregar na primeira versículo, na presença de Deus e Cristo Jesus, na primeira frase, ele o exerto solenemente, ele é uma coisa como ele está pregando. Interessante. Exorta, né? Sim. Exorta. Pide uma coisa com vontade, né? Sim, não é pedindo. Mas... Exorto, exatamente. É mais que um pedido, né? É uma obrigação. E para todos nós, porque essa carta é para todos nós, né? Nos exorta, Paulo nos está exortando a nós também, tá? Solenemente. Muito bem, Cole. Muito bom. Tem coisas que às vezes não se reparam e graças a Deus que estão todos vocês para reparar em pequenas coisas, né? Muito importantes. Estando preparado, como falou Valnei também, né? E também acho que estudando a palavra, quando nós queremos falar a palavra para uma pessoa que não conhece, tá? Quando queremos evangelizar, estou seguro que temos o Espírito Santo que nos ilumina para botar em nossas bocas o que Deus quer, tá? Que isso é muito importante. O Espírito Santo nos prepara para isso. Oi, então. Sim, Ricardo. Posso falar rapidamente? Pode interromper, sim. Eu encontrei ontem um irmão nosso, Edson. Ele já tem, desde a pandemia, eu acho que antes da pandemia um pouquinho, que ele não tem congregado, né? E eu já encontrei com ele muitas vezes, né? Já conversei com ele. Mas ontem, eu olhei assim para ele, ele é cabeleireiro, e ele tem uma loja perto de um cliente meu. Aí eu olhei para ele assim, sabe? Aí me veio assim um negócio, alguma coisa, falou assim, fala da palavra de Deus para ele, não fica conversando e insistindo para que ele volte a congregar, não, né? Aí veio aquilo na minha mente, assim. Agora, como disse aqui, né, no versículo 2, né, pregue a palavra, né, esteja preparado, né, para falar fora de tempo, ou em tempo. E aquilo me deu um negócio, daí eu citei várias passagens bíblicas mostrando a ele que conhece, né, mostrando a ele o perigo que ele está correndo, né? Uma pessoa que está em Cristo, abandonou, já tem mais de 2 anos que ele não congrega,
E aí já aconteceu isso comigo, né? Eu já conversei várias vezes com os irmãos, eu já fiquei afastado da palavra de Deus e, por experiência, eu sei justamente o que eu senti, né? E aí veio isso na minha mente, aí o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo. Prega a palavra, e a gente tem que fazer isso mesmo. Pregar a palavra, seja para uma pessoa que não conhece, ou seja para um irmão, né? Está no erro, ou está afastado, ou está ocioso, né? Está parado, não está fazendo nada, a gente deve pregar a palavra, falar da palavra de Deus. Desculpe interromper, irmão. Por favor, irmão, qualquer pessoa pode interromper, porque isso aqui não é um monólogo, né? Estamos para intercambiar ideias. Você me fez lembrar, Ricardo, de um amigo meu que é quase um irmão, porque crescimos juntos. E ele estava morando aqui no Rio também, de Uruguai. Agora ele teve que partir para o Nordeste. Mas seguimos muito em contato e sempre eu estou insistindo com ele para se reunir aqui conosco por Zoom, né? E ele não se reúne, né? Mas não posso desistir, não podemos desistir, tá? Porque nós queremos ver a nossos seres queridos também, na outra vida também, né? Não sei o que vocês sentem, né? Mas eu sinto muitas vezes pena ou lástima quando vejo pessoas que eu quero e não vejo salvação neles, né? Bom, irmãos. Irmão, Sim, desculpa interromper, é porque eu fiquei numa dúvida agora. O senhor falou sobre pregar a palavra, a diferença entre pregar a palavra e pregar sobre a palavra. Eu acho que eu me dispersei aqui, não entendi muito bem. Pode me explicar, por favor? sim, eu vou ter um exemplo, né? Quando falamos sobre a Bíblia, podemos falar da história da Bíblia, por exemplo, podemos falar sobre como foi feita a Bíblia, podemos falar um dia, uma semana de como foi feita a Bíblia, em que datas escreveram as cartas, mas isso não é falar a Bíblia. É isso que eu quis dizer, que nós podemos falar sobre a palavra, tá? O que é a palavra, o que é um cristão, o que é Deus para nós, o que é nossa fé. Podemos falar, mas quando nós pregamos a palavra, eu entendo que pregamos a salvação dessa pessoa. Falamos para essa pessoa fazer, crer, tá? Se arrepender, se batizar. Para mim, tá isso eu entendo assim. Se alguém, por favor, Ricardo, se alguém tem alguma coisa para corrigir, sempre é bem-vindo. A Sandy é um exemplo aqui que eu lá na loja eu falava para ela o que ela deveria de fazer, né? Pregando a palavra para ela, eu ia bem direto, né? Eu não ficava de meia as palavras, não. Eu ia bem direto, citava as passagens bíblicas e falava com ela. Você precisa nascer de novo, você sabe disso, precisa se arrepender. E a palavra de Deus é viva e poderosa, né? É por isso que você falou aí mesmo, e a palavra de Deus diz, né? A gente precisa pregar a palavra, porque a gente acha que a gente vai convencer a pessoa. A gente não vai convencer a pessoa. A palavra é que vai transformar, né? Como transformou a vida de todo mundo aqui, a minha e de todos aqui, né? Sim, com certeza. Amém, irmão. Isso aí. Muito bom. Então, continuamos com a seguinte pergunta. Como Paulo disse que seria o tempo em que as pessoas não aceitariam essa doutrina? Como Paulo disse que seria o tempo em que as pessoas não aceitariam essa doutrina? Vocês acham que estamos nesse tempo? Que coisa para falar essa, é muito grande para falar. Estamos em um tempo em que, como já falamos há pouco tempo, né? Por mais que sejamos amigos da infância, as pessoas não querem ouvir. Tá? Esse tempo é hoje. Esse tempo foi quando estava Paulo vivo e ainda no nosso tempo. As pessoas não querem ouvir.
Las personas quieren, qué increíble, a veces pueden ir a ver un espectáculo religioso, un show mediático, ¿no? Mas escuchar a palavra é difícil. Como está falando aqui Paulo, né, no versículo 3. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos segundo os seus próprios desejos. Não tem uma igreja para gays? Então podemos fazer uma igreja para mentirosos também. Total, se eu gosto de mentir, posso ter a minha igreja, meu mestre, e aí somos todos salvos. Sandy? Eu acredito que, como você perguntou, estamos já nesse tempo, né? Porque agora vemos tantas denominações por ali, né? Cada uma sempre procurando uma desculpa para o que elas fazem, né? Antes eu já escutei, eu fui em alguns lugares, conheci antes de conhecer a Igreja de Cristo, de me batizar, e eu fui conhecer algumas igrejas que realmente você fica... Eu saía rapidinho, porque eu não conseguia ficar escutando o que eu ficava escutando naqueles lugares, né? E acho que já falamos também em outras oportunidades sobre isso, né? Que as pessoas procuram coça aos ouvidos. A pessoa não pode ficar assim, coça ao ouvido, tem que escutar alguma coisa para se defender dos atos que ela está fazendo, né? Das coisas que ela está fazendo. Então, aí é que vai nascendo tanta denominação, foi crescendo, nascendo, e as pessoas que procuram realmente ficam confusas. Estamos em tempos de falsos profetas, de pessoas que falam tanta coisa, né? E é isso que estamos vivendo agora. Sim, irmã. Eu não posso, obviamente que não posso julgar a ninguém, né? Mas eu entendo que se nós estudamos a palavra, é essa palavra na que nós temos que assimilar, né? E praticar. Porque agora muitos têm uma igreja para, como está falando Paulo aqui, para seus próprios desejos, né? Às vezes falamos da prosperidade, né? Ir à igreja para ter mais bens materiais aqui no mundo, né? E esquecemos que nosso tesouro não está aqui, né? Está em outro lugar. Bom, irmãos, continuamos. Sim, sim. Esse tempo que virá, eu penso, né, pelo que Paulo está escrevendo para Timóteo, penso que ele está dizendo para Timóteo, virá o tempo, então eu penso que é no tempo da vida de Timóteo, né, enquanto ele está vivo, que ele ia passar por isso, né? Então isso não está acontecendo agora, né? Isso já vem acontecendo desde lá do primeiro século, né? Eu não sei se ficou bem claro, né? Mas não é uma coisa que a gente vê, isso está acontecendo agora, né? Isso já acontece desde aquela... A gente só está vendo o resultado, né, de lá para cá. E vai continuar até a vinda. Vamos com a seguinte pergunta. Explique, por favor, segundo as suas palavras, o que Paulo está dizendo sobre sua própria pessoa no versículo 6. Versículo 6 que fala, eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Ele vai ser morto. Sim, derramado como? Que lembram vocês quando escutam a palavra derramado? É Nós fazemos em cada ceia.
eu entendi que ele estava falando, né, da situação dele, de tantas perseguições que ele tinha sofrido, das torturas físicas que ele tinha sofrido, né? Eu acredito que ele estava falando sobre isso, tudo que ele suportou pelo evangelho, né? Sim, sim, sim. Ele está prestes a morrer, né? Está pronto para o sacrifício. Mas, como fala Paulo, valeu a pena. Aqui pulamos unos versículos aquí, porque esa pregunta va para el versículo 6, mas quiero simplemente leer el versículo 5, que me parece muy... Sí, Valnei. No, no estamos escuchando, Valnei. Tá mudo, você está falando, mas está mudo. Debe estar con microfone baixo. Normalmente o microfone do E Valnei agora? não dá interferência, não. Hoje estava dando, né? Fala, agora estamos te ouvindo. Melhorou? Tá bom. É uma pincelada rápida sobre o versículo 3 que o irmão Ricardo comentou. Que só prova o quanto que ele falou que isso foi escrito, né, na época a Timóteo, né? A advertência a Timóteo, né? Que essas coisas iriam acontecer na época de Timóteo. Isso só prova o quanto a Bíblia ela é atual. Olha quanto tempo se passou, né? E hoje a gente está vivendo isso aqui. Quer dizer, a Bíblia ela não envelhece, ela está sempre na nossa frente, vamos dizer assim, né? Era isso que eu gostaria de acrescentar. Sim, sim. Obrigado, irmão. No quería pular ese versículo 5, que para mí es muy importante, porque también fala para nós. Dice, você, porém, seja moderado em tudo. Tá? Soporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Tá? E é uma mensagem que penso que é para todos nós. Né? E é difícil ser moderado. Né? Eu, geralmente, era uma pessoa que não tinha muita paciência com as pessoas, porque tem cada pessoa mal educada, né, na rua, e infelizmente eu nunca tive paciência, mas nos vamos transformando dia a dia, né? Bom, irmãos, vamos à seguinte pergunta. O Senhor, o justo juiz, já reservou-me uma coroa da justiça para quem? Já reservou uma coroa de justiça para quem? No versículo 8. Para quem essa coroa? É para Paulo? Para Paulo e para todos aqueles cujas vidas mostram que eles estão aguardando a vinda de Jesus. Para todos nós, né? Amém. 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 Vamos cuidar essa coroa. Vamos cuidar essa coroa. Mais alguém? Wellington, eu gostei muito da palavra assim, para todos os que amam a sua vinda. Sim. Porque eu já conheci gente que fala assim, eu tenho medo de Jesus voltar hoje, porque eu acho que eu não estou preparado. Acho que eu já falei alguma vez isso aqui. E eu não sinto esse medo, sabe? Porque eu acho que se você está trabalhando de coração, pedindo a Deus para ser transformado,
para fazer a vontade dele, não da noite para o dia, né? Mas você está trabalhando, você tenta, ora, pede a Deus e assim, faz a sua parte. Eu acho que, como muitos irmãos já falaram, para mim a morte é lucro também, né? Então, assim, eu seria feliz se ele voltasse agora, nesse momento. Não estou preparada, como com certeza ele esperaria e ele merece. Mas eu me sinto em paz, porque eu acho que é um sonho para todos nós, é o que todos queremos, né? Poder ver a volta do nosso Senhor, vivenciar isso. Com certeza, irmã. Você falou uma coisa muito importante. Tem não cristãos e cristãos, tá? que não querem que Jesus venha. Estão muito cômodos. Tá? Uma coisa é ser... algumas pessoas querem ser lembradas, tá? Querem ter seu nome em mármore, gravado em mármore, né? E é muito difícil, né? Quando temos sucesso no mundo, quando temos dinheiro, quando temos uma vida em que nós viajamos para todos lados, tá? Quando temos 3 carros ou 4, eu não estou falando que seja mal, estou falando que nós devemos amar a vinda de Jesus. Tá? Porque quando nós temos todas essas coisas e não queremos que venha, tá? Como temos muitos falsos profetas que vivem disso, vivem de pregar essa palavra, entre aspas, tá? Mas não querem que venha o Jesus, porque senão, se ele vem, acaba o negócio, né? Sim, Varney. É assim, mesmo porque a vida com Cristo, ela é maravilhosa, né? Assim, eu imagino uma pessoa que tem condições, tenha dinheiro, a vida boa, né? Vamos dizer assim, seja rico, né? E tendo Cristo, deve ser uma vida maravilhosa, né? Porque ele tem os bens materiais e o bem espiritual, que é a parte maior, também ele tem. Então, ele pode viver uma vida tranquila, boa, né? Mas isso também não quer dizer que ele queira que Cristo não volte, não é isso. Mas que deve ser uma vida maravilhosa, conciliar uma vida boa com Cristo, que geralmente, assim, quando a gente vê a pessoa, quando tem muito dinheiro, ele não tem Cristo. Pelo menos as pessoas que eu conheço, né? Eu não conheço, eu sei que existem pessoas que têm dinheiro e servem a Cristo. Eu não conheço, mas eu sei que tem. Mas geralmente o que a gente vê é os que não têm Cristo. Vive uma vida aparentemente boa, mas é uma vida sem futuro, né? Amanhã, vamos dizer assim, se morrer, acabou. Acabou, né? Eu digo assim, a vida boa na Terra, aí vai ter que prestar conta a Deus. Agora eu fico imaginando uma pessoa com dinheiro na Terra e servindo a Cristo. Deve ser muito bom. Sim, com certeza. Quando você tem Wellington. condições... Sim. Não, pode acabar. Quando você acabar, eu falo. Não, como o que falou o Varney, é muito importante. Sim? Quando você tem condições, até a vida é plena, né? Até você pode ofertar mais na igreja, né? Pode visitar outras congregações, você pode fazer tanta coisa, né? Mas o dinheiro, infelizmente, para a maioria, né? Como você falou, para a maioria, nos distrai, tá? do importante que é Deus. Sim, Ricardo. É uma coisa que me chamou a atenção. Todas as vezes que falo nesse assunto, eu sempre eu puxo essa palavra, né? Medo. A palavra de Deus diz que a gente tem que desejar ansiosamente a volta de Cristo, né? Eu sei que nós temos parentes, todo mundo tem, e temos muitos parentes, amigos que ainda não conheceram a Cristo, né? Então, o nosso desejo é que eles conheçam a Cristo, né? Assim como a gente teve essa oportunidade, Deus nos deu, eles também têm e eles precisam. Então, esse desejo nosso a gente fica assim meio triste, né? Mas o medo a gente não deve ter. Se Cristo voltar hoje,
para mim e para muitos irmãos será uma alegria, né? Porque primeira João 4:18, capítulo 4, versículo 18, diz que no amor não há medo. Em Deus, que é o amor, né? Deus é amor. Então, no amor não há medo. Em Deus nós não devemos ter medo, devemos temer, né? Isso. Devemos ter reverência. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Se nós temos medo, se nós achamos que quando Cristo voltar, ele vai nos castigar, é porque nós não estamos aperfeiçoados. Porque Deus quer nos salvar, Jesus Cristo deu a vida para nos salvar. E se ele quer salvar a gente, e eu quero ser salvo, por favor, Senhor, me leva contigo, né? Então, esse é o sentimento que devemos ter, esperar a vinda dele todos os dias. Agora, se tem medo, tem que rever o conceito, porque alguma coisa está errada, né? Sim, irmão. Eu entendo que se nós temos medo é porque sabemos que alguma coisa errada estamos fazendo. Não deveríamos ter medo. Pelo contrário, né? Devemos ansiar essa chegada de Cristo. Mas se temos dívidas, né? Amém. Bom, irmão, uma brincadeira. Vamos fazer a seguinte pergunta, com respeito ao versículo 10. Qual foi o problema com Demas? Justamente falando do que estamos falando. No versículo 10. O que aconteceu com Demas? Ele abandonou, né? Abandonou Paulo porque ele amava o mundo. Amou muito, sim. Tem tudo a ver com o que foi falado agora, né? Exatamente isso. Se a gente amar mais o mundo, a gente acaba se afastando de Deus, né? Imaginem vocês, Demas em Roma, vindo Paulo sofrer desse jeito, né? Ele falou, não, isso não é para mim. Né? Pegou as coisas e foi embora. Abandonou Paulo. Né? Preferiu o mundo. Preferiu não sofrer como Paulo. Irmão, no versículo, só uma observação aqui, no versículo 5, Sim. fala assim, na última partezinha, né? Na segunda parte do versículo diz, e não tenha medo de sofrer pelo Senhor, leve outros a Cristo, não deixe por fazer nada que você deve fazer. É muito forte isso. Complementa esse versículo 10, né? Que não fez, Demas não fez. A seguinte pergunta. Estamos conectados, hein, Patrícia? Eu estou aqui com a Bíblia Viva, que eu gosto muito, né? E fala justamente, estava lendo isso aqui agora, estamos conectados. Muito bom, muito bom. Essa versão muito boa. E Ricardo, como nós estamos também refletindo e tirando conclusões que Paulo também as vai falando, né? Estamos conectados com Paulo também. Amém, irmão. Com respeito ao versículo 17, como Paulo consegue ficar firme mesmo sendo julgado pelos romanos? Como Paulo consegue ficar firme? Porque o Senhor estava do seu O lado. Senhor permaneceu do lado. Amém. Ele foi fiel, o Senhor foi fiel a ele. Amém, irmão. Esperamos que nós possamos dizer o mesmo, né? Que o Senhor permaneceu ao meu lado. Ô, irmão Will, Sim. aqui no 2 Timóteo 2, vou ler aqui rapidinho. Sim, sim. Está dentro do que a gente está comentando. 2 Timóteo 2,
do 11 ao 13, diz assim: esta é uma afirmação digna de confiança. Se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos, com ele reinaremos. Se o negarmos, ele nos negará. Paulo não negou, o Senhor confirmou. Com certeza, Amém. irmão. Eu estava conectada com o Valnei, porque era isso que eu ia falar, né? Deus sempre Amém. quer estar do nosso lado, é a gente que não fica com ele. Depende da gente perseverar e ficar com ele. Paulo perseverou, apesar dele ser maltratado fisicamente, dele ser indo para a prisão muitas vezes, ele perseverou, ele nunca parou de falar, nunca teve medo e se afastou do Senhor. Então, como ele ficou no Senhor, o Senhor nunca abandonou ele. Eu acho que é importante pensar isso. Deus nunca abandona a gente. Deus sempre está conosco. É a gente que abandona sempre o Senhor. E agora que estamos no caminho, não devemos desviar-nos do caminho, porque, como aconteceu com o Edson, né, Ricardo? É muito pior, se tem coisas piores, ter a palavra e abandonar a palavra, né? É muito pior. É o que nós chamamos de apostasia, né? Na carta de Pedro fala, né, como é que era melhor que o homem nem tivesse conhecido, né? Porque o último estado dele é pior do que antes dele conhecer, né? Eu falei isso para o Edson. Falei, meu irmão, aí eu falei, eu preguei o que estava escrito, né? A palavra de Deus, ela faz efeito, ela é poderosa, ela é viva. Agora já estamos no barco. Amém. Graças a Deus, irmão. Estamos todos juntos. Se pulamos do barco, Um caímos na ajudando o água. outro. Não pode abandonar o barco, não. Tem que ficar no barco. Agora, Vai balançar, 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 mas tem que ficar nele. aí, mais alguém? Não. Então, vamos ler a última pergunta, com respeito ao versículo 18. Qual é a esperança que Paulo tem no Senhor? Versículo 18. Qual é a esperança que Paulo tem no Senhor? E que nós devemos ter no Senhor? Levar ele para o reino celestial. Amém. Nos livrará de toda obra maligna, né? Se Nos você levará for- a salvo para seu reino celestial. Quando estou com vocês reunidos, irmãos, já estou com vontade de que chegue esse dia. Amém, amém, irmão. No versículo 17, o Iliton, Paulo Sim. fala assim, e o Senhor livrou-me da boca do leão. Aí no 18 completa, sim, o Senhor sempre me livrará de todo mal e me levará para o seu reino celestial. Oh, coisa linda. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém. Amém. Aqui, Tá lindo. aqui na Sim, mano. NVI, ela fala: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo. Quer dizer, pode ficar tranquilo, né? Me levará a salvo para o seu reino celestial. Quem é que vai poder te tirar da mão do Senhor? Quem é que poderá te... Ninguém. 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 Ninguém pode tirar da mão do Senhor, isso é fato. Agora, não esqueça que quando a gente pede paciência a Deus, o que Ele nos manda? Dificuldade. Para a gente exercitar a paciência, né? Então, a gente tem que ter isso em mente, né? Com certeza. Mas ele escuta, ele é tão bom que ele escuta. A gente que fala assim, mas eu não pedi isso, eu pedi paciência. Porque às vezes a gente acha que a paciência vai chegar assim, a gente não entende, né, irmão? É aquela questão, eu gostei realmente porque assim,
Paunei, nos levará a salvo para seu reino celestial. Isso não significa que a gente não vai ter dificuldades, que a gente não tem a sua cruz para carregar. Isso significa que temos que nos manter mais perto do Senhor nas dificuldades. Por quê? Porque assim vamos chegar um dia na presença de Deus, através de Jesus, né? Que é o importante. E isso significa assim, vamos sair em frente sempre, qualquer dificuldade que a gente tiver, seja qual for o resultado, é a vontade de Deus. E a gente vai chegar lá juntos. Porque aqui no texto já era finalzinho já da vida de Paulo, né? Praticamente, ele já estava já se despedindo. E você repara que ele foi abandonado, né? Teve uns irmãos ali que cada um foi para o seu lado, mas ele permaneceu fiel, e a recompensa dele, ele sabia que ia morrer, mas ele sabia também que o Senhor o levaria salvo para o reino dele celestial. Quer dizer, amém. Ele que tinha sofrido tantas coisas, né, irmão? Ele que tinha sofrido tanta coisa, ainda falou assim, ele me levará a salvo para seu reino. Se ele que suportou, que sofreu aquelas coisas no corpo, mesmo na carne, ele falava isso, agora que a gente sofre menos, né? Que não chegamos a sofrer tudo que ele sofreu, a gente deve confiar mais ainda. Paulo realmente é um exemplo, é uma força assim enorme que todos devemos seguir, devemos conhecer, e quando a gente tiver dificuldade, sempre lembrar. Teve os apóstolos que sofreram tanta perseguição, tanta coisa, e eles perseveraram, nunca duvidaram. Foram mortos, mas eles sabiam para onde eles estavam indo. Então, assim, se a gente tem a certeza de nosso futuro, a gente tem que lutar por isso. Vale a pena. Qualquer sacrifício, nada em comparação com o que a gente aguarda, né? isso aí. Vale a pena. Então, irmãos, acabamos com o estudo. Tem umas quantas perguntas mais depois que não são do estudo mesmo dos versículos, mas não vai dar tempo, só vou fazer uma perguntinha. O que você precisa fazer para pregar a palavra a tempo e fora de tempo? A ver se podem intervir alguns irmãos que não estão caladinhos aí. O que precisamos fazer para pregar a palavra a tempo e fora de tempo? Temos que estar preparados, né? Sempre com a palavra nos nossos lábios, no nosso coração. Sim, para isso temos que estudar a palavra, né? Temos que saber, não estamos fazendo uma coisa certa, que é reunir-nos todas as quintas para estudar a palavra, é muito importante. Para mim foi muito construtivo isso desde já quase 2 anos, né? Que estamos reunindo por Zoom, graças a essa pandemia que fez um milagre, né? De reunir-nos a nós por Zoom, tá? Para estudar a palavra desde nossas casas, tá? E é muito difícil, às vezes, estudar sozinho a palavra. Temos que passar-nos um tempo, tá? Entre todas as coisas que temos que fazer, mas juntos é mais fácil. Tá? Juntos sempre é mais fácil tudo. Por isso é importante congregar-se. Olha quem fala que há quanto tempo, há 2 meses que não vou à congregação. Que não posso ir, irmão. Mas já vamos estar reunidos por aí. Tá? Mas é muito importante, porque quando estamos juntos temos uma força demais, né? Nos damos força entre nós. Sozinhos é muito difícil ir, caminhar. Tá? Mas quando estamos juntos, quando nos damos tudo a mão, podemos caminhar juntos, né? Bom, irmãos, alguém mais quer falar alguma coisinha de como pregar a palavra?
estamos preparados, estudamos, sabemos o que dizer, porque o inimigo sabe o que dizer sempre, não? Incrivelmente sabe sempre se defender quando nós vamos pregar a palavra. Ah, mas como vocês estão certos e os budistas não, os católicos não, os protestantes não, os judeus? Quem tem a razão? Cada um tem sua razão, vão dizer. E nós temos uma razão, né? Agora, não cabe a nós julgar aos demais. Quem vai julgar é Deus. Nós estudamos a palavra, que está na Bíblia. Depois, quem vai julgar os demais é Deus, né? A todos. Não é, irmão? Pelo menos sabemos que, olhando para a palavra, tem muita coisa errada, né? Isso a gente sabe, né? Exatamente. Mas julgar já não é com a gente julga a situação, né? Julgar todas as coisas e reter o que é bom, né? A gente julga a palavra e vê que tem muitos caminhos aí e a gente só vê um, né? Eu me lembro sempre do irmão Francisco, que disse sempre que quando ele vai pregar a palavra, sempre tem alguém que fala, sempre para semear a dúvida em nós, né? Alguma coisa. E assim, é fácil, muito fácil semear a dúvida, né? Porque nós não temos sempre a resposta certa para cada coisa, né? Nem eu me lembro na Bíblia onde que está cada versículo, né? Meu pai sempre tinha a Bíblia e tinha aqui na contratapa, na parte de dentro, todas as passagens que falam do amor, da salvação, do batismo. E meu pai fazia isso, eu não faço, mas deveria fazer. Já falei, agora vou fazer. Porque é muito importante, né? E a coisa que uno se lembra. Bom, irmãos, eu vou pedir para o irmão Valnei fazer a oração final e depois Ricardo pode parar a gravação, tá bom? Irmão Valnei? Estão me ouvindo? Então, oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Deus santo, maravilhoso, Deus eterno, Deus justo. Pai, primeiramente nós te agradecemos por esse estudo, Senhor, maravilhoso, ao qual nós participamos, o estudo da Tua Palavra, Senhor, a qual, Senhor, com certeza edificou as nossas vidas. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse alimento, a qual um dia da semana, pelo menos para mim, me ajuda. Continua, Senhor, falando aos nossos corações, Senhor, durante a semana, nos preparando, Senhor, para domingo, Senhor, estarmos reunidos como igreja para cultuarmos o Teu nome, Senhor. Pai, agora eu te peço, Senhor, por cada irmão, Senhor, que está participando aqui do estudo, que Tu possas, Senhor, suprir a necessidade de cada um de nós, Senhor. Tu possas, Senhor, sondar os nossos corações, ver as nossas necessidades, ver os nossos agradecimentos e ser conosco, Pai. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez, por mais essa noite. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Amém. Pode parar a gravação.